Olá, galerinha! Estamos aqui para a nossa primeira videoaula e o assunto de hoje é um assunto bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre substantivo, tá bom? O que é o substantivo? É qualquer palavra que nomeia tudo que existe. Hoje, em particular, nós vamos estudar dois, substantivo comum e substantivo próprio. Nós sabemos que existem várias classificações de substantivo, mas hoje, em particular, nós vamos estudar esses dois. Então vamos lá, o que é o substantivo comum? É aquele que indica elementos de uma mesma espécie. Então a tia trouxe aqui exemplos para vocês. Por exemplo, cor. Cor, nós estamos falando cor. Que cor seria essa? Poderia ser o amarelo, o vermelho, o azul, o preto. Então eu não consigo especificar que cor seria essa. Então, por isso ela é classificada como substantivo comum. Quando eu falo de camisa, camisa pode ser manga curta, manga longa, né? Cavada. Então, quando eu falo de camisa, eu não consigo especificar que camisa seria essa. Por isso, classificamos como substantivo comum. Quando eu falo mãe, mãe pode ser a minha, pode ser a de vocês, né? Tem as mães bravas, tem as mães calmas, né? Então, a gente não consegue especificar que tipo de mãe seria essa. Então, por isso, nós classificamos como substantivo comum. Tranquilo, galera? A gente vai entrar agora no substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? É aquele que indica um ser em particular. Então, quando eu classifico substantivo próprio, eu estou particularizando, eu estou nomeando esse substantivo. Então, eu consigo especificar de quem eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo Brasil, eu sei que Brasil é um país, então eu consigo nomear ele, eu consigo saber o que é o Brasil, por eu estar falando de um substantivo próprio. Quando eu falo Johanna, eu sei que a Johanna é uma aluna linda que eu tenho, muito carismática e muito inteligente. E eu consigo saber que a Johanna é uma menina muito linda. Então eu consigo classificar que a Johanna é o nome de uma menina, né? Quando eu falo Gama, eu consigo identificar o Gama como uma cidade, né? O Gama aqui é onde fica a nossa escola. Então eu consigo classificar a cidade Gama. Por quê? Porque Gama é um substantivo próprio. E nós não podemos esquecer que todo substantivo próprio ele tem que ser escrito com letra maiúscula, tá? Independente de onde ele esteja dentro da frase, sempre deverá ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Isso é uma regrinha que a gente tem que seguir. Então qualquer nome, quando a gente classifica substantivo próprio, ele vai trazer nome de pessoas, de estado, de país, nome de um carro, sempre vai ter que ser grafado com letras maiúsculas, tá bom, galerinha? A gente não pode esquecer isso jamais. Voltando aqui no substantivo comum, o substantivo comum, ele pode ser escrito com letra minúscula, tá bom? Ele só tem uma exceção se ele estiver iniciando uma frase, porque nós temos que saber que início de frase sempre se usa letra maiúscula, né? Mas o substantivo comum, ele não precisa ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Então, aqui a tia trouxe uma frase para vocês. Então, vem me ajudar. Eu vou colocar aqui essa palavrinha aqui, ó. Menino, vem me ajudar. Eu consigo saber que menino é esse? Eu não consigo dizer. Que menino é esse? Pode ser um menino alto, um menino baixo, um menino do terceiro ano, um menino do quarto ano, né? Então a gente não consegue especificar quem é que está pedindo ajuda. Quem é essa pessoa que eu estou pedindo ajuda? Eu não consigo especificar porque tem menino, que é um substantivo comum. Mas se eu troco o menino por Rafael, eu já consigo especificar quem vai me ajudar. Então, quando eu falo Rafael vem me ajudar, eu consigo identificar que o Rafael é um substantivo próprio. E por quê? Porque eu nomeei um nome, uma pessoa. Então, eu sei que o Rafael vem me ajudar. Então, quando eu uso um substantivo próprio, eu consigo particularizar aquela pessoa que vai me ajudar. Tá bom? Aqui, cidade. Quando eu falo de cidade, pode ser qualquer cidade. Gama, né? Brasília, Belém, Pará. Então, eu não consigo especificar que cidade é essa. Mas se eu nomeio essa cidade com um substantivo próprio,
eu já consegui especificar que a cidade que eu estou falando é a cidade de Brasília. Então, quando você nomeia com substantivo próprio, você consegue particularizar do que você está falando. Quando eu falo menina, pode ser qualquer menina, por isso menina é um substantivo comum, porque eu não consigo especificar que menina é essa, né? Eu posso estar falando de qualquer menina, mas quando eu coloco um substantivo próprio, eu consigo nomear essa menina. Então, eu já sei que a menina que eu estou falando é da Ana. Então, eu consigo classificar os dois. Por quê? Porque eu sei que menina é um substantivo comum e Ana é o meu substantivo próprio. Outro exemplo que a tia traz para vocês, vamos lá. Rosa e rosa. Então vamos lá. Eu tenho aqui duas palavras que, olhando e lendo, nós identificamos como uma mesma palavra, rosa e rosa. Mas qual é a diferença dessas duas palavras que eu escrevi aqui? Vocês conseguem identificar que a primeira palavra está grifada, escrita com R maiúsculo, e a outra palavra está grafada com R minúsculo? Então, o que acontece aqui? Quando eu falo de rosa, eu estou falando de um nome, porque está grafada com R maiúsculo. E quando eu falo rosa com R minúsculo, eu estou falando de uma flor. Então, a gente tem que saber essas duas diferenças. Vocês viram que a letra inicial maiúscula muda totalmente o sentido da palavra. Então, quando eu coloquei o R maiúsculo na palavra rosa, eu estou especificando que eu estou falando de um nome. E quando eu coloco o R minúsculo, eu estou falando de uma flor, né? Então, essas são as diferenças que nós temos aqui. Tá bom? Então, a aula de hoje, gente, só para a gente reprisar rapidinho tudo que a gente estudou. Substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, né? E ele fala da mesma espécie, mas nós não conseguimos classificá-los, tá bom? E o substantivo próprio são aqueles substantivos grafados com letras maiúsculas e que têm uma particularidade, ele nomeia um ser em particular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, fiquem com Deus e até mais.